palavras de amor ao Senhor. Diga palavras de honra a Jesus. Diga palavras de gratidão ao Espírito Santo, por Ele habitar em você, por Ele te conduzir até aqui. Lembre dos livramentos do Senhor. Lembre do alimento hoje sobre a sua mesa, do seu lar, da sua família, da sua casa, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Ele tem dado a você. Abra sua boca e fale com as suas palavras, palavras de gratidão a Deus. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, antes de recebermos mais dEle através da palavra, nós vamos dar graças a Ele por tudo que Ele tem feito, por quem Ele é, por tudo que Ele tem realizado na nossa vida e através da nossa vida. Seja grato a Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação ter me alcançado. Obrigada porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Obrigada por essa igreja. Obrigada pelos pastores. Obrigada por esse ambiente preparado para me fazer crescer espiritualmente. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Sempre temos que ter uma atitude de gratidão. Antes de pedirmos qualquer coisa a Jesus, sempre a gratidão, ela tem que ser o nosso primeiro ato para com o Senhor. Sempre gratidão. Mesmo que você tenha uma emergência, uma urgência, algo a pedir, algo a clamar, nunca comece a falar com Deus pedindo coisas. Comece o seu diálogo, a sua oração, o seu devocional, o seu tempo com Deus agradecendo. Agradeça por tudo que Ele tem feito, por quem Ele é, e depois você faça as suas petições, porque é bíblico pedir de acordo com a palavra. Mas a Bíblia diz: entremos na sua presença com cânticos e com alegria. Então nós entramos na presença dEle primeiro com cânticos de alegria e com gratidão, e depois nós pedimos. É assim a ordem bíblica. Obrigada, Jesus, por uma atmosfera aqui, Senhor, por um povo aqui que ama a sua palavra, Senhor, que ama a sua presença. Obrigada, Jesus, por essa igreja. Obrigada no nome de Jesus. Amém, irmãos? Tome um minuto para cumprimentar o seu irmão, caso você queira fazê-lo. Nós gostaríamos que você os cumprimentasse. Pergunte se seu irmão está bem. Graça e paz, meninos. Eu tive no aniversário. Jean, graça e paz, minha gente. Deus é bom, meu filho. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, minha gente. Meu Deus, a igreja está tão linda. Eu nem parei ainda para ver as coisas, vocês acreditam? Tá linda a nossa igreja, não tá, gente? É um ambiente que a gente já via no nosso coração, a gente já contemplava no nosso coração, mas ver aquilo que a gente creu é extraordinário, sim ou não? Quantos aqui creram por algo e quando aquilo chegou e você viu um manifesto, uau, aquilo levantou no seu coração uma gratidão a Deus, né? Aquele carro, aquele imóvel, aquele bem ou algo que você creu. Nós podemos ter coisas materiais, elas são nosso direito em Cristo. Elas não são o fim da salvação. Nós não fomos salvos para ter coisas, mas em ser salvos, nós somos abençoados também para ter uma vida digna, uma vida suprida, não uma vida de ostentação, porque ostentação e crente não combinam, mas uma vida suprida com dignidade. E antes de a palavra de oferta, uma irmã nos mandou mensagem. Eu achei muito interessante o testemunho dela. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela disse que no sábado, quando ela chegou na igreja, no aniversário da igreja, e viu como a nossa igreja ficou finalmente terminado aqui embaixo, ela disse que começou a chorar. E ela disse que o Senhor começou a falar com ela, no coração dela. Ela disse: olha, eu congrego aqui há 5 anos. E há 5 anos eu só entro, sento no meu canto, recebo a palavra e vou embora. E não me envolvia com a obra, dizimo, oferto, mas eu nunca me envolvi na igreja ao ponto de dispor do meu tempo para servir. E ela disse que quando viu a igreja toda pronta, que olhou ao redor, ela disse que o sentimento dela foi de constrangimento,
por um lugar tão bonito, por algo tão excelente que é ofertado, no prédio, na palavra, e ela fica só recebendo. Ela disse: chega, isso acaba hoje, eu vou me alistar. E ela já está inscrita em 2 departamentos e ela quer servir mais. Eu acho que ela vai querer servir em todos os departamentos, com juros, pelos 5 anos que ela ficou no banco. Ela quer interceder, ela quer evangelizar, ela quer ser diaconisa, ela quer cantar, ela quer cuidar dos meninos. Eu digo: minha filha, venha. Se a sua agenda der e se o seu tempo der, venha servir. E ela diz que está tão alegre. Ela diz que o ambiente constrangeu o coração dela a dar algo para o Senhor, além de dízimos e ofertas, que é uma forma de darmos algo a Deus, é dando parte da nossa renda financeira. Mas não se restringe apenas a dinheiro. Mas hoje, irmãos, doar tempo é uma doação preciosa. Você dispor de um dia na sua semana ou na sua quinzena para estar num departamento servindo para Deus, isso é uma oferta preciosa. Nós temos uma vida corrida, trabalhamos, estudamos, cuidamos de casa, de família, e separar um dia, como os meninos estão aqui, chegaram mais cedo para poder estar aqui para servir a equipe de mídia. Os ministros do departamento infantil, eles chegam quase meia hora antes. As salas estão limpas, organizadas para receber as nossas crianças. Isso é uma oferta ao Senhor que eles estão ofertando, para que a gente tenha o conforto dos nossos filhos estarem sendo servidos. Então, o testemunho daquela irmã, do constrangimento dela em se dispor a servir, me fez entender que dízimos e ofertas, quando eles são bem utilizados na igreja, são também uma forma de ministrar para o seu parente que vai entrar aqui e ver esse ambiente para recebê-lo. Uma visitante nossa no final de semana disse: a igreja de vocês parece um oásis no meio de um deserto. Eu me senti num oásis. Sabe aquelas miragens no filme que eles têm? Uma miragem, né? Eu não sei se é assim que fala. Que a pessoa está com tanta sede que começa até a ter miragem, né? Aquelas ilusões assim de imagem que aparece a água, aqueles coqueiros. Ela diz, quando ela entrou, ela disse que a impressão que ela teve foi de estar num oásis, num lugar aconchegante, refrigerado, com uma palavra que levantou ela por dentro. E ainda hoje ela está falando comigo, mandando mensagem. Disse que Deus falou com ela para congregar aqui. Ela estava sem congregar, mas eu disse que essa era a casa dela para estar aqui com a família. E ela mora do outro lado da cidade e não tem carro ainda. Então não é distância que impede. Esteja numa igreja perto da palavra, não perto da sua casa. Porque às vezes uma igreja perto da nossa casa está um tanto quanto distante das escrituras. E vale mais a pena estar perto da palavra, não importa o custo que seja. E de distância, nosso pastor e eu temos vida para falar. Sempre moramos longe, sem carro, com criança pequena. Hoje nós temos um carro, mas nem sempre foi assim. Então eu te digo que estar nesse ambiente, ele deve te inspirar a que você deseje esse ambiente para a sua casa. Não só a arrumação do prédio, mas a atmosfera, o ambiente de amor, de unção, aonde Deus possa fluir, aonde Deus possa se mover. Que esse ambiente aqui te inspire a ser melhor na sua casa e que você carregue essa visão para onde você andar. Não se conforme com coisa feia, quebrada, bagaçada. Não se conforme com nada que não esteja em linha com o que a palavra garante que é nosso direito em Cristo. Amém, queridos? Limpeza, coisa aciada, organizada, é de Deus. Amém, minha gente? Se aqui fosse só um prédio de telha, Deus estaria aqui também, sim. Mas se hoje nós podemos estar nesse ambiente, Deus tem nos dado, nós vamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. E essas ofertas e os dízimos nossos têm proporcionado isso aqui. E se essa igreja cresceu, a melhor parte vem agora, porque você cresceu, você tem prosperado, porque esse recurso vem da sua e da minha mão. Amém, meus irmãos? Quem vai ter o prazer de dizimar e ofertar hoje e precisa do seu porta-dízimo, estenda a sua mão para que o diácono te alcance. Eu já providenciei aqui o meu. Temos nossas contas também. Uma forma online de você devolver para o Senhor o seu dízimo, ou de semear uma oferta, caso você queira. Estão aqui também. Eu sei de uma coisa, irmãos: dizimar e ofertar é coisa boa, é coisa de Deus, né, minha gente? Glory to God. Deus é bom demais. E eu me sinto inspirada nesse ambiente, eu me sinto bem, eu me sinto motivada sempre. E uma coisa que eu quero
aproveitar e falar para os papos, enquanto vocês estão preparando, ao final do culto, a gente deixa nossas crianças livres, correndo aqui como gado no pasto, né? Sem ninguém estar colocando corda neles. Mas essas paredes, se você já percebeu, elas na verdade são de tecido. Por trás desse linho existe uma manta acústica e por trás dela uma estrutura de madeira. Então são várias camadas de material e ele finaliza com esse tecido, que ele absorve o impacto do som, do volume do som, para que a gente tenha uma acústica boa. Então aqui é tecido. As crianças correm ao final do culto e elas estão acostumadas, no final da carreira, fazer uma parada na parede, escorando a mão na parede. Só que agora é tecido. Se uma delas coloca um pouco mais de força nesse tecido, ele vai rasgar. A gente vai ter que tirar toda a estrutura para consertar esse dano. E a gente quer evitar isso, amém, irmãos? Então a gente criou uma estratégia de umas barricadas, não de bomba, não de minas terrestres, mas de cadeiras mesmo, para evitar que as crianças alcancem a parede. Os diáconos vão fazer uma barricada de cadeiras ao redor, para se elas correrem, elas não alcançarem a parede. Entenderam sobre isso? Mas a gente pede para os pais que segurem um pouquinho, comecem a falar com eles, não pode encostar na parede, porque agora é tecido, senão rasga. Vocês ajudam a gente nisso? Por favor, para a gente poder manter tanto limpo quanto também inteiro. Esses frisos que a gente tem nas colunas, eu quero que todo mundo olhe ao redor. No final da coluna tem um friso, não tem? Um espaçozinho no meio da coluna. Eu quero falar em amor, por favor, em nome de Jesus, que não é uma lixeira esse friso. Nosso diácono viu um santinho descascando uma bala e colocando o papel da bala no friso da coluna de MDF. Não está escrito lixeira, não está escrito coloque seu lixo aqui. Em nome do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, coloque no bolso. Levante uma das mãos, diácono, você pode jogar para mim? Eles estão aqui para nos servir. Ele vai pegar a embalagem da sua bala, do que quer que seja, e vai jogar fora para você. Mas se nós observarmos que está sendo colocado, eles estão autorizados a te convidar a colocar sua mãozinha, tirar e colocar no bolso. A gente quer evitar esse constrangimento. Então, todo mundo pensa assim comigo. Repete na sua mente. Os frisos das colunas não são lixeira. Amém? A criatividade do ser humano, ela vai além da imaginação de qualquer ser humano. Nunca pensei que fossem colocar lixo ali. Aleluia. Obrigada, Jesus Cristo, pela graça até a volta do Senhor, por esse dinheiro que a gente dá com alegria, pela educação do povo, pelos anjos do Senhor, por tudo que o Senhor quiser fazer aqui com ordem, com decência, com educação, com santidade. Nós temos que preservar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Senhor, a preservar aquilo que o Senhor tem nos dado, a manter limpo, organizado, sem bagunça. Nos ajude a entender que esse dinheiro que a gente dá aqui é fruto do nosso trabalho, do mês todo, e a gente entrega como um sacrifício e tem que ser bem valorizado. Nos ensine sobre isso, ensina o povo sobre isso, Pai, a dar com inteligência, a cuidarmos com integridade daquilo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem vir, por favor. Obrigada. Como um trovão, impetuoso poder. Deus. Não está muito alto não, meu microfone. Baixem um pouquinho, porque senão vamos ficar com a voz de trovão. Amém. Fica só o teclado. Vocês, muito obrigado, os músicos ungidos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Reconheceu os visitantes? Quem está visitando primeira vez, levanta sua mão se você está aqui. Tem uma menina aqui, tem mais alguém? Fique em pé quem está visitando primeira vez aqui também. Vamos dizer para elas, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Você que é visitante, é importante para mim, está recebendo das diaconisas um presente singelo, mas de coração. Amém? Para você não esquecer do meu rosto de minha esposa, que está nessa foto aí, essa frase que está aí. Então, Deus é bom, irmãos. Eu estava lembrando de Crônicas,
para começar falando do que Cássia terminou. Não é a mensagem, mas eu vou falar. Quando em Crônicas Davi foi edificar o templo, ele disse duas frases assim que revelaram o coração dele, né? Diga, frases e pensamentos revelam o coração. Aí ele disse, com todas as forças, eu preparei para o templo do meu Deus. Está lá em 1 Crônicas 29, 2. E depois, no versículo 3, ele disse, no começo, além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus. Então, isso é extraordinário. Quando alguém pergunta, para que isso? Por que isso? Está revelando o coração dele em relação ao que ele pensa que a casa de Deus deve ser. Amém? Então, quando alguém me perguntar, para que isso tudo? Para que essa excelência? Para que a organização? Você tem que responder com uma pergunta. E por que não ter isso? E por que você acha que qualquer outro lugar pode ter isso e a igreja não pode ter isso, que representa a Deus? Aí você responde com uma pergunta. Com essas duas perguntas. Amém? Então, vamos seguir? Você está bem? Está tudo na paz? Tem algo no meu coração, eu acho muito importante você estar conectado com o meu coração de Cássia, porque o Senhor deu uma visão para nós, que nós estamos estabelecendo no Lamarão. Então, eu estava falando para a irmã, quando você estiver ministrando lá em cima para as crianças, pegue a mensagem no outro dia, porque a mensagem é para você. Diga para o seu vizinho, a mensagem é para você. Então, eu orei, Senhor, qual a palavra? Para quem? Para você, e o Senhor deu essa palavra. Então, a cada dia, nós estamos construindo valores em nós, e nós estamos sendo construídos em Deus, e avançando. E precisamos estar inteirados em todos os assuntos. Quando falar sobre unção, você tem que ser craque. Falar sobre o fruto do Espírito, você tem que ser craque. Quando falar de poder, você tem que ser craque. Falar de fé, você tem que saber. Então, nós estamos ensinando essas coisas para que você possa se apresentar a Deus de maneira aprovada, como servo, como filho, como obreiro. Amém? Então, a palavra, ela faz isso. E a palavra de Deus, ela é insubstituível. E hoje eu quero ensinar sobre um tema, é uma pergunta. A unção nos aprova? Amém? Quem acha que a unção é uma aprovação de Deus? A unção, porque eu sou ungido, eu estou aprovado por Deus. Será que é bem assim que Deus pensa? Então, precisamos estar inteirados sobre isso, porque isso vai tirar uma série de dúvidas. Então, às vezes as pessoas, alguns ministros ungidos, ou algumas pessoas que não são ministras, mas aí pensa, aquela pessoa ungida está imunizada. Aquela pessoa ungida pode fazer o que quiser, porque Deus está com ele, ele tem o poder para ensinar, o poder para profetizar, para curar, fazer coisas. Será que isso mesmo é uma aprovação de Deus? Será que isso faz parte da filosofia do cristianismo? E em si, falando de filosofia, existe uma filosofia no mundo, uma filosofia nas artes marciais. Pastor Samuel deve saber bem disso, que ele treinou como foi jiu-jitsu. É jiu-jitsu? Eu falava jiu-jitsu, Gil, que está atrás dele, sentado atrás dele, jiu-jitsu. Tem uma filosofia. Aí eu peguei aqui um exemplo, a filosofia da capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira, veio dos escravos, combina arte marcial, esporte e dança. É música e cultura popular. Isso eu achei muito lindo, porque a mensagem da capoeira é uma mensagem de resistência e luta à liberdade demonstrado pela dança. Quantos sabem que nossos irmãos, eles sofreram no passado, nas senzalas, sendo perseguidos, sendo presos, mas eles resolveram se manifestar através da dança, não só se defender, mas também alcançar a sua liberdade através da dança. Então é uma manifestação muito bonita. O karatê, por exemplo, é baseado no Bushido e no Zen. Valoriza a unidade, a mente e o corpo, esse equilíbrio de mente e corpo. É uma arte marcial que ensina disciplina, respeito, autocontrole e paz.
princípios filosóficos, respeito acima de tudo, fidelidade com o verdadeiro caminho da razão, intuição do esforço, conter um espírito de agressão, criar um intuito de esforço, esforçar-se para a formação do caráter. Então, eu acho interessante o esporte, porque, às vezes, aquela criança muito colérica, indisciplinada, na arte marcial, ela vai aprender disciplina. Amém? Porque existe filosofia. Encoraje você a colocar o seu filho para treinar alguma arte marcial, porque se ele andar brigando no bairro e discutindo com os vizinhos, ele vai parar com isso. Porque ele pode até ser punido na escola de arte marcial pelo professor, pelo mestre, porque ele não está se comportando bem. Ele vai aprender a se defender e a defender os outros, e não a ser violento. Amém? Quando você vê algum atleta violento aí, ele está fora dos padrões. Amém? Mas nós, como cristãos, nós temos uma filosofia. Amém? E precisamos saber que temos uma filosofia já estabelecida. E nós poderíamos citar várias virtudes que compõem o estilo de vida cristão, que é fé demonstrada com declarações e atitudes. Nós aprendemos bem isso terça-feira. Amém? Amor, perdão, paciência. Então, amados, essas virtudes precisam estar em nós. Paciência, perseverança, renúncia, lealdade, alegria, paz, honestidade, verdade e muitas outras coisas. De virtudes cristãs que estão acessíveis e disponíveis dentro de você e na palavra de Deus para você praticar, para você vivenciar. Então, essas virtudes e outras, como eu falei, que eu não citei, compõem um verdadeiro cristão. Por quê? Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Amém? Então você precisa fazer uma autoanálise à medida que eu vou ministrando, se de fato você está sendo um discípulo verdadeiro ou está na igreja, mas está desviado. Se você anda discutindo aí no trânsito, homem, né, que gosta de ficar olhando aí as meninas na rua, não é? Paquerando. Se você anda olhando pornografia, se você anda mentindo, não está sendo honesto, para não tomar um prejuízo aí, mente aqui, a mentirinha aqui, Deus sabe do meu coração, anda falando mal dos outros, anda discutindo, é uma pessoa impaciente no trabalho. Então você vai começar a perceber, rapaz, eu preciso voltar para o eixo, porque existe um padrão, existe uma filosofia cristã, assim como existe nas artes marciais. Está tudo bem? Então, resumidamente, o estilo de vida cristão baseia-se em viver a vida de Cristo em nós. Consiste em fazer morrer o nosso ego, a nossa natureza carnal. Nós temos duas naturezas, amém? A natureza carnal que está no corpo, que tem que ser metaforicamente, representativamente crucificada com Cristo, e temos a natureza de Deus no nosso homem interior recriado, que nasceu do Espírito. Amém? Então, essa natureza carnal, ela não se converteu, tem que ser sujeitada ao Espírito, submetida ao Espírito Santo. Amém? E devemos, com isso, combater o bom combate. Então, viver a vida cristã consiste em que você diminua, em que mata essa natureza carnal e Cristo cresça. Diga, importa que eu diminua e que Ele cresça em mim. Isso é feito através de escolhas diárias. Amém? Decidir o que é certo. O que é certo é o que está escrito. Se eu vejo uma mulher passando, né? Os homens aí, né? Aquelas coxona grossa. Amém? Quem gosta de coxa grossa, diga amém. Queria pegar alguém aqui. Não, brincadeira. Então, eu gosto de coxa grossa. A Cássia está fazendo musculação. Quando eu casei, tomei um susto, porque eu nunca olhei para as pernas de Cássia, sinceramente. Só olhava para o sotaque paulista, o nordestino. Ela tinha um sotaque paulista mais forte na época, né? Mais de 20 anos atrás. Os olhos graúdos, lindo, o cabelo cacheado aqui. Eu achava lindo o cabelo cacheado dela. Aí, quando na lua de mel, eu percebi que ela tinha as pernas finas. Eu fiquei assustado. Então, se você sabe
que aquilo é um apelo para a carne, você não vai olhar para as mulheres de coxa grossa. Isso é um exercício de você se policiar para Cristo renascer todos os dias em você. Por exemplo, Gálatas 1, o 15 e 16 é um texto que eu citei o ano passado, praticamente todo o ano passado. Diz aqui, olha, na King James: todavia, Deus me separou. Você é uma pessoa separada, sabia disso? Você é especial. O diabo é mentiroso. Eu sou separado. Jesus disse: não foi você que me escolheu. Muito pelo contrário, eu escolhi a vós. Então, não rejeite o chamado de Deus para estar perto de Deus. Não rejeite. Você pensa que está rejeitando um homem, você está rejeitando o Senhor. Você foi chamado. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim. Essa palavra revelar, ou esse verbo revelar, é apocalúpto. Apocalúpto com K é imprimir, manifestar a imagem de Jesus, como um filme que é revelado. Revelar a imagem do seu homem interior, revelar Cristo, revelar as disposições, as virtudes, as afeições de Cristo. Como é isso? Como eu falei, escolhas. Escolhas diárias do que eu vou falar, do que eu vou olhar, do que eu vou pensar, do que eu vou fazer. Diária, todos os dias. Eu não vou... alguém me ofendeu, a Bíblia diz para você não ofender. Vocês estão comigo? Isso é um exercício e você vai estar todos os dias se inclinando para o Espírito e não para a carne. Amém? Então, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente, não pedi orientação a pessoa alguma. Gálatas 2,20, ele fala a mesma coisa de uma outra forma. Ele diz aqui em Gálatas 2,20, fui crucificado juntamente com Cristo. Ele se refere, Paulo, ele era um pouco caixa, né, dramático, exagerado. Aí ele diz, quantos sabem que Paulo não morreu na cruz? Amém? Quantos sabem? Ele não morreu na cruz, mas ele afirmou aqui, ele era exagerado, colérico, irmão de Tiago, que escreveu lá a Bíblia, uma parte da Bíblia, a carta de Tiago, irmão de Cássia. Então ele diz aqui, fui crucificado juntamente com Cristo. Então ele usa uma figura de linguagem para dizer, olha, eu já tive vontade, quando apanhei com vara, de pegar aquela vara e jogar nas costas do cara. Mas eu respirei fundo e disse, a tua graça me basta, eu vou sofrer o dano. Eu acho que foi nesse momento que ele disse, eu fui crucificado com Cristo. Amém? Nesse momento, ele usa essa figura. E às vezes nós, por causa de uma besteira, não passamos nem 10% do que ele passou. Nós estamos revidando. Olhe. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vive no corpo, então não venha dizer que você vai viver quando chegar no céu. Ah, Jesus era Jesus. Jesus veio como homem. Então a vida que ele vive agora no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Então, amados, você tem que aprender a andar em fé. Andar mais em fé. Amém? Você tem que desenvolver essa fé e aprender a escolher corretamente as coisas. Então, fica claro para nós que a base cristã não está alicerçada no fluir. Aliás, a base cristã está alicerçada no fluir das virtudes de Jesus em nós. Agora, qual é a pergunta? Qual é a importância da unção nisso tudo? Amém? Então, até aqui foi uma introdução para eu entrar no tema. Está tudo bem por aqui? Então, qual é a importância da unção? O Senhor tem me ensinado muitas coisas. Eu vou dizer, o Espírito Santo, ele é extraordinário. Vocês dois têm que se separar. Você conversa demais, está sorrindo muito. Vou falar com o pai de vocês. A importância da unção, Deus tem me ensinado muito. O Espírito Santo é o meu guia. Ele é extraordinário. Ele é fantástico. Ele me ensina muitas coisas.
E a importância da unção é justamente isso. A unção é um poder divino. Aprenda isso, pega isso. A unção é um poder divino que respalda o chamado ministerial. Diga, a unção é um poder divino que respalda um chamado ministerial. Amém? Então, diga, a unção, ela respalda, ela qualifica o ministro. Ele vai subir, está ensinando, mas não é porque ele é bom, é porque a unção está sobre ele. Amém? A unção, o chamado está sobre ele. Há um poder para ele pregar, para ele ensinar, para fazer as coisas. Esse poder vem de Deus. Então, a unção ela é um poder divino que respalda o chamado ministerial. Veja alguém sem a unção, e você vê alguém sem um chamado. Amém? Ou não está se enchendo como deveria para o chamado. Agora, é muito importante para você entender e ter essa vida de equilíbrio e começar a sanar as suas dúvidas acerca disso. Embora a unção respalde o chamado, diga, embora a unção respalde o chamado, a unção não respalda e não aprova a vida do ministro. Amém? A unção aprova o chamado, mas não o ministro. Então, o que respalda você e eu, ou você e eu e a minha vida como pastor, não é apenas a unção pastoral. O que respalda a minha vida como pastor é o caráter. Os frutos do Espírito. Porque a unção, diga comigo, a unção é um poder para fazer, para servir. E o fruto é o poder para ser. Amém? Para ser, para crescer, para se santificar. Aí você começa a perceber porque existe alguém que tem unção e é mau caráter. Deus não está aprovando o caráter porque ele deu uma unção para servir a alguém. Deus estava visando você quando deu uma unção para mim. Olha como você é especial. Deus não estava visando a minha própria vida. Amém? Então, e é muito importante você entender isso, porque ficou bem claro isso. Então, a unção, eu estou falando isso porque manhã Maria olhou assim mesmo. A unção respalda o chamado. É um poder para fazer as coisas. Mas a unção não aprova o ministro. O que aprova o ministro é se ele anda em amor, se ele anda no fruto do Espírito, se o caráter dele é correto, se ele tem a motivação certa, porque existem ministros usando da unção em benefício próprio. Com a motivação errada, já está reprovado por Deus, embora tenha unção. Diga, ele precisa saber que a unção veio de Deus. Amém? Então, e Deus também me ensinou, estou definindo o que é unção. Deus também me ensinou que a unção é um símbolo ou um selo de pertencimento ou de propriedade. Amém? Então a unção é um símbolo ou um selo de pertencimento ou um selo de propriedade. Porque desde a antiga aliança, quando um objeto era ungido com óleo da unção, representava o quê? Que aquele objeto estava consagrado para Deus. O Senhor disse, eu acho que é Êxodo 28, 41, não me lembro. O Senhor disse, olha, separe a Arão, seus filhos, unja eles com o óleo da unção e eles serão consagrados para mim. Então, essas pessoas ungidas, o objeto, serão consagrados a Deus para servir. Então, por isso, a unção não é uma aprovação, mas serviço. Amém? Por isso também, quando a unção permanece, Sansão errou, se eu não me engano, desobedeceu 11 vezes, a unção ainda estava lá. Pergunta, por quê? Porque a unção era Deus dizendo, você está a ponto de ser reprovado, mas você pertence a mim. Eu não tirei a minha unção de você ainda. Ainda dá tempo de você se arrepender. Amém?
A unção é esse selo de pertencimento a Deus. Amém? Então, a unção não deixa de ser importante, embora não nos aprove, mas ela é um poder para você dizer, eu pertenço ao Senhor, e é um motivo para que eu me consagre ao Senhor. A unção é Deus dizendo, você tem o dono. 1 de Pedro 2,9, por exemplo, não precisa abrir, os meninos vão colocar aí. 1 de Pedro 2,9 diz, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A unção está dizendo, você pertence a alguém. Você é meu ungido. E todos nós aqui fomos chamados e temos uma unção para fazer algo, mesmo que não seja nos 5 dons essenciais, alistados em Efésios 4:11, existe uma unção para você fazer algo para Deus. Deus está dizendo, leve a sério, porque eu dei o meu poder sobre você. Por exemplo, um outro testemunho. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20 diz, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Efésios 1, 13 e 14 diz, Efésios 1, 13 e 14, nele, em Jesus, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados. Amém? Com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Então a unção é o poder de Deus para fazer e servir, o fruto é o poder de Deus para ser, para crescer em nobreza de caráter. Então não se assuste quando você vê um ministro ungido e está fazendo algo errado. E você sabe, ninguém sabe, mas parece que nada está acontecendo. E é aí que alguns se enganam, porque acham, mas Deus está comigo, a unção está aqui ainda, eu ainda continuo com influência, e acha que Deus está aprovando ele. Não está. Obrigado pelos amém. Meu Deus. Vamos aqui para Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Eu creio que você está aprendendo algo bom, amém? Então isso vai sanar muito as suas dúvidas e vai trazer um equilíbrio para você. Principalmente você que trabalha na igreja, tem uma unção para fazer algo. Principalmente você que tem um chamado, seja de pastor, apostólico, profeta, chamado é algo sério. Você tem um dono. Diga para o seu vizinho, você tem um dono. Amém? Eclesiastes 7:1. Salomão afirma duas coisas aqui. Tanto na parte do começo e depois no final. Mas eu quero me ater à primeira parte. Ele diz aqui, Eclesiastes 7:1 na King James. Mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. Em outra versão diz, mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. Aliás, melhor é a boa fama do que o unguento precioso, na versão de Strong. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. O unguento precioso, ou perfume, pode ser uma referência ao óleo da unção, que era feito por perfumistas. Era um composto aromático perfumado. Então, a Bíblia está dizendo que é melhor ter um bom testemunho de Cristo do que ter uma unção e se perder lá na frente, no meio do caminho. Então, a unção, irmãos, é muito preciosa. Diga, a unção é muito preciosa. Então, essa palavra, ou essa passagem, parece que despreza a unção. De forma alguma. Essa passagem está nos alertando o contrário, para o fato de que a unção não é uma licença para você viver de qualquer jeito. Não é uma licença para usufruir dos benefícios próprios, como fez Sansão. Nem uma licença que nos desobriga a produzir frutos e sermos arrogantes. Amém? Não é uma licença para você ser essa pessoa. Você tem que guardar o coração, andar em amor,
ser paciente, ser temperante. João 13, versículo 34. Já estou acabando. Para que você possa descansar. Estou vendo muita gente com o rosto cansado. Quem está esbagaçado, diga amém. Está vendo? Umas 15 pessoas. Aleluia. Deus é bom. Olha o que diz aqui. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros aqui, assim como eu vos ameis. Dessa maneira, tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, se estamos com mágoa, com ressentimento, já estamos desviados do propósito de Deus. Amém? Às vezes a gente pensa que ser desviado é quando a pessoa foi tomar cachaça no mundo. Ou entrou na prostituição. Não, isso aí foi o ápice. Mas já começou a desviar com mágoa, com encrenca na igreja, com fofoca na igreja. Amém? E isso foi avolumando. Então, o novo mandamento aqui, irmãos, não é amar uns aos outros. Já existia lá em Levítico. Levítico 17 já falava que esse mandamento já existe. Mas amar como ele amou. Amém? O novo mandamento é amar como ele amou de forma sacrificial. Amém? Um amor que se doa sem dar nada em troca. Então você que fica dizendo que fez muita coisa e a pessoa é ingrata, eu sei que você fica triste. Mas você tem que focar em Deus, de saber que você fez a sua parte. Amém? Saber que você está fazendo a sua parte. As pessoas vão decepcionar você. Mas elas não podem mudar o seu caráter. Amém? As pessoas vão deixar você tristes. Mas elas não devem mudar o seu comportamento e as suas escolhas. Não vou mais ajudar ninguém, não vou mais investir em ninguém, porque alguém me enganou. Não faça mais isso. Amém? Então, devemos amar como ele nos amou. Como ele nos amou? Vamos aqui, 1 de Pedro 2, 19 ao 23. Eita palavra boa. Amém. 1 de Pedro 2, 19 ao 23 diz: pois é louvável que... Todos abriram? Ah, tem aqui, né? Fique aqui comigo. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Então, nem todo sofrimento que você vai passar é colheita. Amém? Então, você pode sofrer algum dano injusto justamente porque você foi honesto. Justamente porque você escolheu amar. E o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor tem toda a fé do mundo. Amém? Você precisa ter mais paciência. Aí diz aqui, porquanto, que mérito há em ter que suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal? Nenhum. Aí é colheita, você está plantando mal, você é uma pessoa encrenqueira, né? Você não, alguém que você conhece é encrenqueira. Vê maldade em tudo. Amém? Aí está colhendo e fica dizendo que é o diabo que está perseguindo. Que mérito há isso? Nenhum. Entretanto, se suportar sofrimentos quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Então, o mais importante é entender que eu e você devemos fazer a nossa parte e Deus fará justiça. Ele vai fazer a parte dele e vai tirar você por cima. O 21 diz: para essa obra fostes chamados. Olha, que chamado maravilhoso. Para esta, eu descobri hoje que o chamado é grande. Olha, para esta obra, alguém vai pensar, parece que eu só fui chamado para isso. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também esse exemplo, a fim de que sigais seus passos. Então, faz parte, é inerente ao cristão, se você não sabia, sofrer porque fez o bem. Sofrer porque foi honesto. Sofrer porque falou a verdade. Amém? Então,
você fique tranquilo. Eu estou me controlando para não rir. Diga para o seu vizinho, sorria, há uma graça. Amém? Há uma graça. Faz parte do nosso chamado. Inclusive, existem 3 sofrimentos bíblicos. Não é sofrimento bíblico doença. Não é o sofrimento bíblico você morrer antes do tempo. Não é sofrimento bíblico você sofrer porque roubou, porque só chega atrasado no emprego, porque é fofoqueiro, mexeriqueiro, encrenqueira, fofoca mais do que a irmã do leite. Então não é sofrimento bíblico. Sofrimento bíblico é tentação, renúncia e perseguição. Amém? Então, e o 22 diz, olhe, amar como Jesus amou. Olhe, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi contado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça e juízo. Amém? Qual é a sua reação quando alguém dá o dedo para você e xinga você no trânsito? Eu já passei por isso. Qual é a sua reação quando você sabe que alguém está falando mal de você? As suas reações a essas coisas vai definir a sua maturidade, o quanto você é de fato discípulo de Cristo. Que palavra gostosa. Isso deve começar em casa, nos nossos relacionamentos. Mas o final tem uma notícia boa, diga graças a Deus. Para não ficar só no sofrimento, o final diz, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em juízo. Ele não revidava, ele não pagava o mal com o mal. Amém? Então, o texto deixa claro que se você está em amor, se você é honesto, nada melhor do que um dia após o outro. Deus vai lhe tirar por cima. Como eu já falei, Deus vai fazer justiça para você. Amém? Deus vai mostrar a verdade. A verdade vai prevalecer. Entregue na mão de Deus aquele cidadão que está lhe perseguindo, aquela cidadã que está lhe perseguindo no trabalho, na escola, no curso, aquele vizinho que tem inveja de você. Entregue, não discuta, não bata a boca, faça a sua parte, entregue na mão de Deus e sofra o dano. Testemunho de Cristo, porque Cristo a Bíblia diz que Deus vai exercer plena justiça em seu juízo. Amém? Então, Romanos 12, 14, para mim, deve ser uma regra de prática para você. Eu sei que é mais empolgante, irmãos, aprender sobre fé como nós aprendemos, mas eu vou lhe dizer uma verdade. Aquilo que você aprendeu terça-feira, se você não aprender a amar, não vai funcionar a fé para você, viu? Não vai funcionar. Para mim aqui é uma vacina, Cássia. Uma vacina contra mágoa, contra ressentimento, contra as cadeias satânicas que trazem opressão, que trazem doenças graves, ódio, né? Essas coisas, né? Essas crecas dos demônios que a Bíblia diz para correr a carreira você tem que deixar o peso. Duas coisas, peso e pecado. Amém? Coisinhas que às vezes estão atrapalhando, pensamentos que estão limitando você, ideias erradas do mundo que tira você da palavra, do foco da palavra. Então, irmãos, hoje é culto de ensino e você tem que praticar isso e quebrar isso e mudar. É decisão. Diga para o seu vizinho, é decisão. Os casados aqui precisam decidir ser mais paciente com o seu cônjuge. Eu não vou mais discutir com ela. Eu não vou mais discutir com ele. Amém? Está falando mal de mim, eu vou sorrir para a pessoa, vou continuar dando. Ah, não me dá bom dia, não vou dar mais. Não, você vai dar bom dia. Vai. Não deu boa tarde? Vai. Hoje eu estava lá na academia, sozinho lá, né? Aí chega um cidadão, bem assim, que se acha Van Damme, né? Aí chegou, não deu bom dia, não deu boa tarde, nem nada. Tudo.
Aí eu aqui pensei, caba mal educado. A minha carne disse, saia também do mesmo jeito, se vira e vai embora. Aí eu terminei meu exercício. Ô, meu irmão, já vou, viu? Fique com Deus aí, bom treino. Amém. Uma coisa que eu experimentei muito quando eu era solteiro, e você precisa entender, irmãos, isso é filosofia. E você está perdendo um fluxo de vida tão real, se você não escolher certo. A minha carne queria fazer revidar. Sair também da academia, né? Todo cara feia. Mas eu não sou ele. Cristo está em mim. Amém? Aqui, tchau, meu irmão. Fique com Deus aí. Tá, bom treino. Aí ele, tá bom. Sai. Eu quase peguei a coleira e saí. A carne queria fazer isso, mas eu não quis. Isso é filosofia. Então, quando eu era solteiro, o apelo da carne para casar, virgem, solteiro, querendo fazer sexo. E não, em detalhe, quando eu não era cristão, meu quarto era cheio de fotos de mulheres nuas na parede. Aí me converti. O Espírito Santo está dentro de mim, isso aí está errado. Você nem precisa de ninguém falar, porque a lei de Deus está imprimida, impressa no seu espírito. Aí eu já sabia que aquilo era errado. Bebida era errado, droga era errado. O Espírito Santo está dentro de mim. Se você nasceu de novo, você já sabe o que é errado. É por isso que você tem que renovar a sua mente, porque no seu espírito você tem informações que sua mente ainda não alcançou. Porque a mente pode impedir esse fluir. Você entendeu? Aí eu aqui rasguei. Passado um bom tempo, vem a tentação. O diabo tentou Jesus Cristo, a nossa semelhança, em todas as coisas. E a Bíblia diz que, na tentação lá em Mateus 4, que quando o diabo saiu, iria voltar em ocasião oportuna. O diabo levou, só para você ter ideia, o ápice da minha tentação foi uma mulher no meu quarto para me agarrar a pulso. E esse negócio? Mas eu disse que não queria, eu sou um homem de Deus, eu sou crente. Passado meses, vinha aquela tentação na carne para querer ver mulher nua. Eu disse, não, isso está errado. Mas eu vou dizer algo para você que eu experimentei naqueles dias. Meus amados, a Bíblia diz que se somos perseguidos, se somos tentados, é porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Cristo. Então eu descobri naquela época, novo convertido, que a tentação era uma aprovação. Por quê? Se eu estou sendo tentado é porque eu estou no caminho certo. Eu não estou desviado. E a graça veio sobre mim. A unção para me santificar, o poder para produzir fruto, aumentou drasticamente. Não existe tentação humana que Deus não deu poder para você escapar. Sobre você repousa o Espírito da glória. Então eu comecei a me gloriar nos sofrimentos. Eu comecei a decidir andar em amor, a não revidar quando diziam que, irmão, cadê? Todo pastor é ladrão. Vou lá na sua igreja, vamos abrir uma igreja, irmão. Eles diziam isso. E eu decidi não ficar chateado com isso. Aí eu dizia, bora, aí sorria. Aí eles pararam. Amém. Eu não discutia com ímpios. Então, cada vez mais que isso acontecia, eu escolhia andar no caminho do amor, a unção aumentava. Deus é amor. Efésios 4 fala, Efésios 3, das dimensões de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quando nós não escolhemos andar em amor, não é um sentimento, é um caminho. Amém? Você decide andar em amor, é como se nesse caminho de amor, você está triste, você está com tentação, você está com fraqueza, aí você decide ser, não, isso está errado. Mesmo a carne, é nisso que Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Não faz o que a carne quer. Você mata essa natureza. Aí você diz, eu decido, eu não vou falar mal, não vou participar disso, vou para cá. Aqui você toma um banho na sua alma, de amor, de paz, de santidade, de crescimento. É poderoso, irmãos. Quem escolhe errado está desviado
da graça. Obrigado pelos amém. Olha o que diz, e está perdendo o melhor de Deus. Romanos 12, do 14 em diante. Olha o que diz. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso aqui é uma vacina, irmãos. Você que está dizendo, eu não consigo perdoar, comece a abençoar quem fala mal de você. E você vai ver que é fácil. A Bíblia diz que se criam para a carne e se criam para a morte. Para o Espírito, vida e paz. Você é nascido de novo, você já está no Espírito. O que é que você inclina para o Espírito? A alma e o corpo. Amém? É na alma e no corpo que você vai experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável. Você vai experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus no seu corpo. A glória, a unção, no seu intelecto, nos seus sentimentos equilibrados, a sua vida de Deus. Então, amados, comece a orar. Você tem alguém que é um verdugo, uma pedra no seu sapato, comece a orar por essa pessoa. Seja franco, Senhor, eu não estou com vontade, mas a tua palavra diz. E eu agora desejo tudo de bom para essa pessoa. Para provar para você mesma que você pode perdoar. Para provar para você mesmo que você pode perdoar. Agora, perdoar não é aceitar o erro, ok? Muito equilibrado isso. Eu já ministro muito sobre isso. Perdoar é você limpar o seu coração, de não desejar o mal àquela pessoa. E não dormir mais com o seu inimigo. Dorme pensando na pessoa e acorda pensando na pessoa. Não sei como é que você aguenta. Amém? O diabo vindo, dando sugestões. Aí toda vez que o diabo dá sugestões, pai, eu desejo tudo de bom para ela. Eu desejo tudo de bom para ele. Eu abençoo. Amém? Você vai ver algo ruim saindo a cada dia. Cura brotando em você. Olha o que diz aqui. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que pranteiam. Amém? Eu acho que isso aqui, eu não sei qual o contexto que passava, o que o Espírito Santo estava passando para Paulo, mas eu acho que como o contexto aqui é andar em amor, ter a motivação certa, fazer o que é correto, não cair na cilada do diabo e sentimentos ruins, eu acho que ele estava nos dando um segredo, minha filha, contra a inveja. Alguém está sendo bem-sucedido, se alegre com aquela pessoa. Está triste, não fica alegre porque ela está triste, não. Esteja no nível dela para ajudar. Alegre-se com aquela pessoa e chore com aquela pessoa. Amém? Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Sabia que nós devemos amar como Jesus? Ele não revidava. Nós vemos lá em 1 de Pedro. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Eu mentia que só beleza no mundo. Aí eu dizia, por que eu mentia? Eu dou um boi para não entrar na briga, e dou uma boiada para não sair. Eu não tinha boi nenhum. Era uma figura de linguagem para dizer que estou disposto. E eu nunca briguei com ninguém. Ao 19, amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança que é justiça, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Então, atitudes nos permite ser entregue ao mal ou ao bem. Então, se você está enganchado em alguma coisa aí com alguém, não se vença pelo mal. Vença o mal com o bem. A Bíblia diz que a luz prevalece nas trevas. Então, chegou o momento de você viver em paz. Diga para o seu vizinho, é possível você viver em paz na alma. Deixe com Deus, deixe o tempo passar. Deus vai honrar você.
Eu não gosto desse clichê, sabe? Porque o dia de Deus é hoje. Mas eu vou dizer algo para você. Está chegando um momento. E você precisa se preparar para esse momento. Eu gosto quando o irmão Reagan dizia nos livros, a unção virá e você precisa estar preparado para ela. Porque se você não estiver, você perde. Como nos preparamos para a unção? Leitura da palavra, oração em línguas. Amém? Então, o dia de honra está chegando para você. Você precisa preparar esse caminho com palavras certas. Pare. Diga para o seu vizinho, para de fuxicar. Conta com ele aí. Amém? Prepare o caminho da honra. Diga para ele, prepare o caminho da honra. Diga para ele, pare de ver maldade em tudo. Não, diga mesmo para todo mundo aqui. Diga para ele, prepare o caminho de honra. Amém? Então, esse é o melhor remédio que eu encontrei, irmãos. Esse é o melhor remédio que eu encontrei para me desvencilhar das ciladas Risoneide. Porque eu vou dizer, motivo eu e Cássia temos, viu? Para desanimar, não investir em ninguém, não se submeter, injustiçados, já fomos, caluniados, mas pode ser caluniados também. Amém. Já fomos falando mal da gente, pessoas com inveja, tudo isso. E nós escolhemos estender as mãos. A vida, ela é uma lição, né? Lição. Pessoas que falaram mal da gente lá atrás, a gente estendeu a mão no futuro. Literalmente estendemos a mão. Amém? Então, faça para Deus o que você tem para fazer. Então, Deus, olha, Guilherme e Jéssica, por exemplo, eles tinham tudo para nem ir para a igreja mais, nenhuma. Vindo para cá, graças a Deus que gostaram de mim. Um ex-gordinho. Gosto daquele pastor gordinho. Não é? E aprenderam a amar e a perdoar. Aqui na nossa igreja, com a palavra, com a nossa vida. E estão chegando em lugares que o diabo não queria que eles chegassem. E vão dar voos mais altos. Irmãos, tem coisa que não dá para a gente contar de púlpito, mas confie. A vida deles dava para escrever um livro. Amém? Um livro. Então, Deus é bom. Eu quero encerrar com esse versículo aqui, porque 9h30 tem o jogo do Flamengo. Estou brincando, não estou com pressa não. Mas eu estou pensando, a minha carne está pensando no jogo do Flamengo. Eu sou um ser humano, gente. Mas para demonstrar quando eu estou com pressa, eu vou beber água. Efésios 5:1 diz, e 2. Isso é interessante. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Como? E andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós. Às vezes não é fácil para a carne, mas tudo é possível. Que se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Agora, a pergunta é, como eu posso imitar alguém que eu não vejo? Amém? Por isso que a Bíblia diz que Deus se fez homem. O verbo se fez carne. Deus se fez homem para que pudéssemos expressá-lo na vida humana. A Bíblia diz que Jesus foi a expressão exata de Deus. Então nós podemos, ao ler as atitudes de Jesus, as escolhas de Jesus, nós podemos imitar a Deus. Amém? Então, as minhas atitudes são a prova de que eu sou discípulo de Jesus, mas também que Ele existe. Amém? As nossas atitudes são provas incontestáveis que somos discípulos de Jesus. Vamos ser conhecidos como discípulos pelo amor uns com os outros, pelo perdão, pela cumplicidade, pelo respeito. Existem esferas de amor. O amor não é aquele amor meloso, o amor disciplina, o amor corrige na esfera de amor. Amém? Então,
mas também é uma prova de que Deus existe, imitar a Deus como filhos amados. Então, escuta isso para eu terminar e Cássia orar por você. Então, quando revidamos, maltratamos uns aos outros, estamos matando a essência de Deus em nós. Estamos privando pessoas de conhecer a Cristo. Amém? Porque podemos imitar a Deus. Nós somos, hoje, as expressões de Deus aqui na terra. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não prive ninguém de conhecer Jesus Cristo. A diferença entre uma religião e outra é a comunhão com Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que não está andando em amor para o mundo, você só faz parte de uma religião. Religião não muda, não salva. Mas se você segue a Cristo, as pessoas vão dizer, eu uso de via de regra, eu não convido ninguém para a igreja, as pessoas decidem vir. Porque quando as pessoas veem Cristo para você, convidar é a última consequência, debaixo de uma direção de Deus. Eu estou falando que é para mim, estou dizendo que é para você fazer isso. Para mim, porque quando as pessoas começam a ver Jesus em você, elas sabem que existe algo a mais e que você não segue apenas uma religião. Porque a centralidade é isso. Isso, irmãos, é espiritualidade. Não adianta a gente superfaturar o poder, que é importante, como muitos homens estão fazendo, e esquece de amar as suas esposas. A Bíblia diz lá, 1 Timóteo 5,8, se você cuida de todo mundo, né? Mas não cuida da sua casa, é pior do que o dos crentes, tem negado a fé. Isso é espiritualidade. Se você não trata o homem, por exemplo, a sua esposa como vaso mais frágil, é 1 de Pedro, acho que 3,7, as suas orações são interrompidas. Olha o que é espiritualidade. Você pode, irmãos, arrotar profecia. É importante, não estou diminuindo profecia. Você pode ter sonhos de revelação, mas se você não aprender a começar a viver o evangelho em casa, corrigindo seus filhos, tomando a rédea da sua casa, sendo paciente, filho obedecendo aos pais, honrando o Senhor, marido honrando a esposa, tratando como vaso mais frágil, mulher submetendo o marido, andando em amor, irmãos, isso não é espiritualidade. Isso não é ser discípulo de Cristo. Profecia, todo mundo sabe, a unção às vezes vem sobre mim, eu falo em línguas para interpretação, Deus me dá interpretação, tenho testemunhos de muitas coisas que não convém contar agora, mas o que me torna um homem de Deus são os bastidores. O meu tratamento com Cássia, meu tratamento com você no meu dia a dia, o quanto eu sou solícito, o quanto o meu gabinete é gabinete ou é camarim. Aqui é um lugar santo ou é um palco, né? Plataforma para egg e carne, um palco para a apresentação. Vocês estão comigo? Então precisamos começar a rever os nossos conceitos e preconceitos acerca de algumas coisas. E isso vai lhe livrar de tirar os olhos dos homens, porque homens falham, mas Deus não. E começar a entender porque alguns homens ainda estão em pé, é pela misericórdia de Deus, Deus dando uma oportunidade para arrependimento. Deus está vendo. Eles vão perder a unção. Um dia chegou e Sansão perdeu a unção. Então, você tem um chamado, você está na família Lamarão, comece a pensar correto. Você vira a Deus porque eu amo o Senhor. Mas primeiro, cuide da sua casa. Seu casamento, como estão os seus filhos, como está o seu comportamento. Paulo disse, eu não vou fazer nada até que Cristo seja revelado a mim, para que depois eu pregue. Como eu vi alguém lá no ministério, uma irmã lá no ministério falando, não sei quem foi agora, é um clichê, né? Antes de ser Marta, tem que ser Maria, está aos pés do Senhor. Amém? Recebendo essa influência de amor. Amém? Você pode não ser famoso,
Mas aonde você chegar, o conhecimento de Cristo vai chegar, o bom perfume de Cristo vai ser exalado. Se você aprender a ser generoso, a não ser egoísta, o amor não busca os próprios interesses, a começar a dizer, eu vou ajudar fulano, não, ele é meu concorrente, eu vou ajudar, eu vou fazer. Eu me lembro, eu quero terminar com isso. Eu sempre procurei andar em amor. E quando eu trabalhava no CIOSP, nós tínhamos uma tabela de ocorrência, né? Ali era difícil, você tem que digitar o código, vias de fato, agressão, era o código 047, você digitava, e isso, para a viatura chegar, né? Lá, enquanto a gente estava conversando com a pessoa que estava pedindo, a viatura já estava indo, porque a gente digita, ia passar o despacho estava comunicando, e a gente só ia atualizar a ocorrência para a viatura chegar. E quanto mais informação, melhor, né? Aí eu tive uma ideia. Eu criei uma tabela, fracionei, dividi, organizei. Aí eu podia ficar só para mim, meus atendimentos já são elogiados e tudo. O amor não faz isso. Aí eu dei para todo mundo. Mais de 60 atendentes nos turnos. Eu dei para todo mundo. Moral da história. Eu andei em amor. Aí teve reunião lá com o coronel e tal, não sei o quê. Aí um colega meu, descrente, levantou a mão, falando lá, discutindo coisa de trabalho. Olha, eu quero só falar uma coisa sobre Fábio. Ele criou uma tabela tal, e deu para todo mundo. Ninguém sabia, o chefe não sabia, ninguém sabia. Eu dei para eles nos bastidores. O que aconteceu? Deus viu. Aí eu fui promovido para supervisor. Amém? Na época, fui promovido para supervisor. Então, quando a gente não negocia os princípios e faz as coisas corretas, você não vai ficar no prejuízo, mesmo que pareça. Mesmo que pareça. Então, vamos guardar o nosso coração. Amém? Queria chamar a Cássia. Deus é bom, eu creio que você foi abençoado. Vamos orar agradecendo. Quando ela vai vindo, a gente vai orando. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças por tua palavra. Um ambiente diferente. Mas a tua palavra foi ensinada hoje. Uma unção diferente. Eu oro para que cada um aqui venha absorver as escrituras que foram ensinadas. Possam ouvir de novo a mensagem. Possam praticar essa palavra. E sair. Eu sinto, Pai, livramento de pessoas que estavam sendo acorrentadas na alma em áreas. E o diabo querendo trazer opressão, depressão. Porque o diabo pode fazer isso com alguns cristãos. E eu oro, Senhor, para que ninguém aqui fique preso à armadilha da fofoca, da ofensa, da mágoa, da tristeza. E eles possam fluir com o Espírito Santo, andando em amor, pensando o melhor a respeito das pessoas. Que haja um alinhamento nos casamentos, nos relacionamentos, na motivação do nosso coração para servir ao Senhor. Que possamos servir ao Senhor com alegria. Que possamos entender que a unção é importante, que nos traz um pertencimento, somos consagrados, mas que possamos entender que nem sempre estamos sendo aprovados pelo Senhor, se nós formos arrogantes e formos ministros carnais, poderemos lá na frente perder o chamado e a unção. E eu quero consagrar minha vida, em primeiro lugar como pastor, a minha esposa, e a vida de cada um aqui, principalmente os cônjuges e aqueles que têm uma chamada, Pai, no nome de Jesus. Amém? Deus é bom, você recebeu? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, que palavra maravilhosa, não foi? Acredito que nós temos que ensinar mais sobre andar em amor. Numa igreja como essa, em que a gente é tão atento às coisas, ainda acontecem situações que são reprováveis no nosso meio e em meio de pessoas que servem ao Senhor. Então, a gente considera muito a questão familiar antes de colocar alguém para trabalhar na igreja. E quando tem algum conflito entre o casal, e a gente sabe disso,
essa pessoa ela tem que parar um pouco de estar servindo para cuidar da sua casa. O ideal bíblico é esse, né? Não adianta vir aqui tocar, cantar, pregar ou servir em qualquer coisa que seja e não estar bem no casamento, não estar bem em casa. Eu penso que esse serviço ele não faz muito sentido, né? Na verdade, está aqui cumprindo algo, uma escala, mas não está bem no principal, que é a família. Então, a gente está sempre muito atento sobre isso, perguntando para o cônjuge, para a esposa, para o marido, até as crianças falam também como que está, né? A vida, se está tudo suprido, se está tudo bem. Isso deve ser levado em consideração. Pode ser que em outros ministérios isso não aconteça, mas aqui acontece. E a gente leva muito a sério o Atos 6, tá bom? E esse livreto aqui, Como Andar em Amor, ele é tão maravilhoso. Eu acabei de comprar, já fiz o Pix, já está pago, eu já paguei. Esse é meu, eu comprei, eu vou presentear. Ele é tão maravilhoso, ele... É um livreto pequenininho, mas que eu já li, já reli, eu tenho o meu, esse aqui eu vou presentear. Ele tem só 4 capítulos, bem curtos. Ame os seus inimigos, exemplos do Novo Testamento, recompensas de quem anda em amor e o amor é o melhor caminho. Esse livreto aqui é um remédio poderoso, é um presente super valioso para quem entende o conteúdo que está aqui. Ele custa R$16,90, você faz um Pix, você paga no cartão e você oferta para alguém ou você compra para você aprender. Tem muita gente que é duro de coração e o Senhor está reprovando mesmo aqui. Deus é bom, amém, povo da mídia? Amo vocês, viu? Deus é fiel, amém. Então, domingo vocês virão para a Escola Bíblica, 18 horas, teremos a Santa Ceia do Senhor, um culto muito especial, não falta, traga seu familiar, a gente vai anunciar no grupo de informações que vai ser a Santa Ceia, para vocês divulgarem nas suas mídias. A gente ama culto de Santa Ceia, parece que o crente tem medo de faltar no culto de Santa Ceia, porque vai que Jesus volta no culto de Santa Ceia. É o culto mais cheio, a gente não consegue nem fechar, tem 500 pessoas, nos outros domingos tem muita gente, mas o Santa Ceia, acho que o povo pensa, se eu não for, Jesus voltar, eu fico. Não está escrito, mas é bom você vir, né? Então, domingo a gente espera, a gente ama vocês demais. Orem por nós para esse tempo lá, para Deus trazer aquilo que Ele quer para cada pastor, para cada igreja, Verbo da Vida. Vocês orando por nós, isso redunda em um serviço melhor para vocês. Tem reuniões lá de financeiro, sobre também a parte de finanças, administrativo. São reuniões técnicas também, muito interessantes, para a gente aprender a fazer com mais excelência a obra, tá bom? A gente ama muito vocês e a gente vai ficar com saudade e vão na paz. E não deixa ninguém colocar lixo na coisa da Pilares. De lá Deus vai revelar, viu?